Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Super Mundial de Clubes que tá chegando, tem brasileiro no meio. E a pergunta que fica é se a gente tem mesmo chance contra os gigantes da Europa ou se é só ilusão. Vamos abrir esse debate aí sem fanatismo, sem enrolação e vamos destrinchar um pouco isso, né? Vamos tentar explicar um pouco e tentar debater um pouco se realmente os times brasileiros têm condição de chegar forte nessa competição, né? Primeiro, antes de tudo, é importante a gente abordar um pouco o formato, né? Abordar um pouco de como vai funcionar esse Super Mundial. Para quem não sabe, são 32 times, estilo Copa do Mundo, né? Com 8 grupos de 4 times. E cada continente tem 6 representantes. No caso, a Conmebol tem 6 também. São 4 brasileiros e 2 argentinos, né? Boca e River. Essas classificações foram feitas desde 2019 ali, né? Porque os times argentinos ainda estavam bem, né? Mais ou menos. E os times brasileiros classificados foram Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? Caramba, 3 times cariocas, né? 3 times cariocas e um paulista, né? Eles já estão viajando para lá. E é importante primeiro a gente falar um pouco sobre os times, né? Sobre os times, eu acho que quem vem mais forte para esse Mundial com certeza é Flamengo e Palmeiras, né? Que são elencos já estabilizados, são elencos que, por incrível que pareça, foram campeões em 22 e em 21. E são elencos que são melhores que os campeões de 23 e 24, que é a Fluminense e Botafogo, né? Flamengo e Palmeiras vem tendo uma hegemonia no futebol brasileiro há bastante tempo. E o Flamengo tem um elenco forte. É claro que não apresenta um futebol tão bonito quanto, por exemplo, em 19, né? Que era a época que eles ganharam a Libertadores, mas ainda assim é um futebol legal, é um elenco que tem ótimos jogadores, Gerson, Arrascaeta, e na defesa também, Léo Ortiz, no ataque também com o Pedro, então assim, é um elenco muito forte, sabe? E agora que parece que encaixou com o Felipe Luiz, pelo menos vem buscando mais estabilidade que o Flamengo não tinha há muito tempo, né? O Flamengo tinha muitas trocas de técnico e agora parece que enfim se firmou com o Felipe Luiz. Eu diria que é um dos times mais fortes, que não só do Brasil, mas com certeza da América do Sul e até pode englobar a América do Norte também. Acredito que o problema do Flamengo realmente é os times europeus. O Flamengo não tem que se preocupar, por exemplo, com outras equipes assim de menor escalão, sabe? Igual eu vou citar aqui que eu acho que alguns brasileiros têm que se preocupar sim, e não só com times europeus, né? O Flamengo tem um grupo que também não é tão complicado, né? O Flamengo tem o Chelsea, que realmente é um time chato, mas até o time europeu deles não é um time que vem em grande fase. O Chelsea foi campeão da Conference esse ano, não disputou o UEFA Champions League, então assim, é um time que vem também se reestruturando, né, se reconstruindo. O Flamengo pega o Los Angeles FC com bons jogadores, né, com Hugo Lloris, com Giroud, mas também não é naquelas coisas, e pega um Esperança, né, um time completamente desconhecido que provavelmente o Flamengo vai passar o carro. Então eu acho que até na questão do grupo o Flamengo caiu bem, né? E a gente já passa para o Palmeiras, né? O Palmeiras que também, para mim, a meu ver, é o elenco com melhor estrutura, com mais regularidade, que não trouxe tantos reforços, não trouxe, eu não lembro na verdade um reforço de peso que o Palmeiras trouxe para esse Mundial. Claro que trouxe jogadores antes, né? Mas assim, jogador que esse cara foi apresentado pro Super Mundial, eu não lembro de ter tido, sabe? Mas mesmo assim é um elenco muito forte, é um elenco que é muito diferente há muito tempo já. É um elenco que mesmo na instabilidade mostra que é absurdo, entendeu? O elenco do Palmeiras, tá instável, vai lá e ganha. Tá instável, vai lá e classifica. Tá instável, vai lá e mostra que consegue ter alternativas, sabe? O Palmeiras tem um técnico que pra mim é o melhor técnico da América do Sul. Pra mim é técnico que é top 10 do mundo, assim, o Abel Ferreira. O que esse cara faz no Palmeiras aqui, há muito tempo eu não via um técnico brasileiro em solo brasileiro atuar por tanto tempo e assim, manter por tanto tempo. Esse cara, que pra quem não sabe, esse cara ganhou 2 Libertadores pelo Palmeiras. 2 Libertadores pelo Palmeiras. Isso é absurdo. Isso é pouco comentado, mas isso é absurdo. Entendeu? E esse cara, ele é diferente, não tem muito o que fazer. Ele é diferente e
o time do Palmeiras também tem alternativas muito grandes e é um time que mesmo não tendo assim, tem grandes craques, né? Mas não tem assim nomes de tanto nomes assim de tanto, entendeu? Como por exemplo o Flamengo, é um time que se encaixa bem, que na hora do jogo você vê que realmente é diferente. E também é um time que pegou um grupo teoricamente fácil, né? Um grupo de Al-Ahly, Inter Miami e Porto. São 3 times que eu acredito que são 3 times de jogo chato. Eu acho, por exemplo, que o Palmeiras não tem um time como, por exemplo, o Flamengo, que vai jogar contra o Esperance, que é um time que o Flamengo tem a tendência a golear. O Palmeiras não tem esse time no caso, no Mundial, no grupo deles, né? Eu acho que a Al-Ahly é jogo duro. O Al-Ahly sempre complicou a vida dos brasileiros em campeonato mundial. O Inter Miami é um jogo que eu acho que é um pouco... O Palmeiras tem uma superioridade, mas tem a questão do Messi, né? Então eu acho que isso pode fazer até impulsionar os jogadores a jogarem um pouco melhor, os jogadores do Inter Miami. E tem o Porto, que é um time, ao meu ver, é mesmo nível do Palmeiras, mesmo nível técnico. Eu acho que os times brasileiros se encaixam nessa prateleira, assim, é um pouco abaixo dos times de grande porte europeu, mas ainda em solo europeu. Eu acho que o Palmeiras no campeonato português faria um brilhante campeonato. Então, e esse jogo vai ser importante pra gente ter realmente essa certeza, né? Que os times brasileiros estão nessa prateleira, estão nesse patamar, então vai ser até importante para ter isso, né? Mas é isso, agora a gente vai pro Fluminense, né? O Fluminense que é uma situação um pouco diferente, né? O Fluminense que acertou agora no técnico, parece, o Renato Gaúcho deu uma estabilizada para esse time do Fluminense, que depois que ganhou a Libertadores parece que morreu, né? E é um elenco envelhecido mesmo, né? Um elenco que realmente tem muitas lesões e muitos jogadores acabam perdendo boa parte da temporada e é complicado mesmo, né? Mas o Fluminense é um time que vem se reestruturando bem e vem com o Renato Gaúcho recuperando o seu futebol e recuperando a sua maneira de jogar. É óbvio que não é o mesmo Fluminense que foi campeão da Libertadores, que jogava bem, que teve um Cano destruidor naquela época, né? John Arias também jogava muito, teve tudo isso. Não é o mesmo Fluminense. E eu não sei até se o Fluminense... E o Fluminense é um desses times que eu acho também que não tem só que se preocupar com o futebol europeu. Porque eu vejo hoje, por exemplo, um Al Ain, um Al Hilal, no caso, no Fluminense classificar, né? Um Al Ahly dando trabalho pro Fluminense. Eu não sei também se um River Plate hoje não dá trabalho para um Fluminense. Eu não sei hoje se, por exemplo, um Los Angeles FC não dá trabalho para um Fluminense, entendeu? Então, para mim, a briga do Fluminense, diferentemente de Palmeiras e Flamengo, é uma briga não só com times europeus, mas também com times daqui da América do Norte, também com times da Arábia. Para mim é isso. Para mim, o Fluminense tem essa briga também. E analisando, é isso, assim. Para mim, o Fluminense ele tem essa questão também, não só de times europeus, né? Então, pra mim, se fosse colocar, eu colocaria assim, que eles estão em outro patamar que o Palmeiras e o Flamengo. Pra mim, o Palmeiras e o Flamengo vem mais forte, mas que pode surpreender. A gente sabe que é um time grande, é um time que, como naquela Libertadores de 23 foi surpreendendo e acabou sendo campeão, pode surpreender também agora em 23. O Renato também, que jogou aquele Mundial, jogou não, foi técnico do Grêmio naquele Mundial 2017, muita gente taxava que não ia ter como, que o Real Madrid, na época no auge, né, de Cristiano Ronaldo, ia golear o Grêmio, e o Renato foi lá e não foi bem assim, né? O Grêmio toma um 1-0 ali numa prorrogação e quase vai para os pênaltis, e é um jogo bem duro contra um Real Madrid que é capacitado demais. Então, assim, o Renato já mostrou que tem potencial de brigar de igual para igual com esses times, né? Vamos ver como é que vai ser agora. E a gente tem um Botafogo, né? Um Botafogo que vem numa reconstrução também, e perdeu muitos jogadores do ano passado para esse, né? Que, por incrível que pareça, não faz nem um ano que o Botafogo foi campeão, mas perdeu o seu principal jogador, que era o Luiz Henrique, faz uma falta do caramba, né? A gente sabe disso. E o Botafogo tá buscando novamente essa estabilidade. Não é um time que tá nem lá nem cá, né? Nem muito lá embaixo, mas também nem muito lá em cima. Mas é um time que vem apresentando muitas instabilidades durante a temporada, durante, no caso, esse primeiro semestre do Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Copa do Brasil, se eu não me engano, foi até eliminado, né, para um time de Brasília. Teve um negócio assim, se eu não me engano. Perdão se eu estiver falando errado, mas eu acho que foi isso aí mesmo.
E o Botafogo que vem numa situação, para mim, mais complicada. O Botafogo, para mim, é muito, ao meu ver, é mais difícil dos quatro assim. A situação mais difícil de classificação é o Botafogo, nem tanto por ele. Acho que nem tanto por ser o Botafogo, porque eu acho que se o Botafogo pega um time, um grupo dos outros times, eu acho que ele pena no grupo de Palmeiras, mas no grupo de Fluminense e de Flamengo eu acho que passa também. Mas a questão é que o Botafogo pega o grupo com dois times europeus, né? O Botafogo pega um grupo com dois clubes europeus, dois clubes fortes, né? O Botafogo pega o atual campeão da Champions, o PSG, que vem embalado, vem assim numa... Vocês vão ver, esse PSG vai surpreender muito nesse Mundial de Clubes, porque eu acho que vai acontecer um fenômeno que aconteceu mais ou menos com a Argentina, sabe? Foi chegando, ninguém dava nada, e quando é campeão, vira aquela coisa, né? De aura, de não sei o quê. Igual aconteceu com a Argentina, tá aí até hoje, vai acontecer, ao meu ver, com o PSG. Eles vão chegar com uma moral diferente e vão mostrar que eles são diferentes. Eu não duvidaria nada do PSG fazer final dessa competição. E tem o Atlético de Madrid, né? Que é uma equipe muito chata, é uma equipe que sabe se defender, que sabe jogar no contra-ataque, e que eu não sei qual que vai ser a postura, né? Porque o Atlético de Madrid tá acostumado a ser essa postura de contra-ataque, mais no futebol europeu, né? Que é um futebol propositivo. Agora, eu não sei qual que vai ser a postura, por exemplo, do Simeone contra o Botafogo, né? Que é um time de futebol brasileiro, um time num jogo mais truncado, enfim, eu não sei como é que vai ser essa questão, né? Também vai ter que ser analisado na hora. Ao meu ver, assim, preparação, né, pro Campeonato Mundial. A gente tem Palmeiras em primeiro, por ser um time estável, por ser um time que sempre tá chegando, por ser um time que sempre surpreende, e por ser um time que também brigou de igual para igual com o Chelsea naquela época. Foi um gol ali no último minuto, de pênalti ainda. O Palmeiras quase levou para os pênaltis contra o Chelsea. Depois vem o Flamengo, que também é um clube estabilizado e que vem também para brigar por esse título mundial. E depois abaixo, acho que uns degraus abaixo, acho que vem realmente Fluminense. E por último ainda, acho que o Botafogo. Acho que Fluminense e Botafogo não vão ter vida fácil. Acho que o Fluminense ainda classifica, mas não vai muito adiante. Muito por conta do Fluminense, mas também por conta da diferença de elencos e de estabilidade e uma série de fatores, né? E o Botafogo eu acho que nem passa da fase de grupos por realmente ter caído num grupo bem ruim, né? Num grupo com dois europeus. Mas acho que Flamengo e Palmeiras ainda passam, sim. Acho que passam e podem até surpreender. Não sei, bater umas quartas, uma semifinal. Uma final eu acho que um brasileiro não bate, não. Mas eu não sei. Eu queria ver um jogo, por exemplo, entre Flamengo e Atlético de Madrid. Não sei o que pode dar. Sei que pode estar me chamando de louco, mas eu sinceramente eu não sei o que pode acontecer, né? Porque que acontece? Tem essa questão dos europeus, realmente. A gente tem Real Madrid, a gente tem Manchester City, a gente tem Bayern, a gente tem Chelsea, PSG e Inter de Milão, né? A gente tem o quê? E assim, a gente olha assim, realmente os plantéis são muito diferentes, sabe? Os times brasileiros têm bons jogadores, têm ótimos jogadores. Mas o que falta, e a diferença que tem dos times brasileiros para os times europeus, é a profundidade, sabe? Os times europeus têm essa profundidade de elenco, sabe? Você tira, por exemplo, um Rodrigo e você consegue ter um substituto bom também. Você tira, por exemplo, no Bayern, um Harry Kane, não tem um substituto à altura, mas tem um substituto bom. Agora, por exemplo, no Flamengo você tira o Pedro, você não tem, entendeu? Esse cara. Entendeu? Se tira uma Arrascaeta do Flamengo, não tem um cara que substitua bem, entendeu? A altura, assim, que entregue o que o Arrascaeta entrega ao clube do Flamengo, entendeu? Você tira um Estevão no time do Palmeiras, não tem ninguém que jogue parecido, que faça o que o Estevão faz. Então eu acho que talvez não, os times brasileiros talvez não percam tanto nessa questão de jogo, mas percam